No episódio de hoje, teremos o exame do tórax posterior e anterior. Confira mais. Você sabe como funciona o exame físico do tórax e dos pulmões? Para realizar o exame detalhado, é necessário uma revisão das funções ventilatórias e respiratórias dos pulmões, utilizando a inspeção, palpação e ausculta, as propedêuticas. É importante estar familiarizado com os pontos de referência e anatômicos do tórax. Etapa da inspeção. Vamos fazer uma avaliação minuciosa da superfície externa do corpo por meio da visão, analisando condições da pele, pelos, presença de circulação colateral, abaulamentos, aumento do volume em qualquer região do tórax e retrações. Observar qualquer sinal ou sintoma que indique problemas pulmonares. Observar a forma e a simetria do tórax, tanto de frente quanto de costas. Analisar as escápulas, que normalmente são simétricas e bem ligadas à parede torácica. Buscar por deformidades. Analisar a posição da espinha, que deve ser reta e sem desvios. Inclinações das costelas. Retração dos espaços intercostais durante a expiração. Abaulamento dos espaços intercostais durante a expiração. Geralmente não acontece, indica que o paciente está fazendo um esforço grande para respirar. No caso de costelas fraturadas, o tórax traumático ou instável apresenta movimentos paradoxais. Então, na inspiração, a área fraturada vai para dentro e na expiração, para fora. Avaliar a dinâmica respiratória, frequência de respiração, de 12 a 20 respirações por minuto. Além do ritmo e profundidade, observar os movimentos do tórax, que deve se expandir e relaxar de forma regular e igual dos dois lados. Uma diferença é que nos homens a respiração abdominal é mais aparente, enquanto nas mulheres é mais presente a respiração torácica. Também avaliamos o diâmetro anteroposterior e o transverso. O diâmetro anteroposterior, contorno do tórax, que deve ser 1/3 a metade do diâmetro transverso, de um lado ao outro, porque a forma corpórea ou postura pode ser prejudicial para o movimento respiratório. Existem diversos tipos de tórax, que apresentam variações em relação à idade, ao sexo e ao biotipo. Porém, alterações do diâmetro anteroposterior indicam algumas deformidades torácicas, como tórax em tonel. O diâmetro anteroposterior é igual ao transversal. Geralmente acontece em casos de efisema pulmonar, mas pode aparecer também em idosos que não têm essa doença. Tórax instável traumático, como já foi citado anteriormente. Tórax em funil. É uma deformidade que faz com que o coro externo fique deprimido e os órgãos abaixo dele comprimidos. O diâmetro anteroposterior, nesse caso, está diminuído. Algumas causas são o raquitismo, a síndrome de Marfan e distúrbios congênitos do tecido conjuntivo. Tórax de pombo. Oposto do tórax em funil, com o externo se projetando para frente, aumentando o diâmetro anteroposterior. A causa mais comum são as comunicações intra-atriais e intraventriculares congênitas, que é uma cardiopatia. Cifescoliose torácica, acentuação da curvatura. Então, o paciente adota uma postura encurvada. Entre as causas estão a osteoporose, tuberculose da coluna, artrite reumatoide e vícios de postura por tempo prolongado. Os pulmões ficam distorcidos, tornando a interpretação clínica difícil. Etapas da palpação. A palpação é a verificação do estado das estruturas por meio do tato. Busca os músculos torácico e o esqueleto em busca de caroços, massas, pulsações e movimentos anormais. Caso haja suspeita de massa ou área inchada, palpar em tamanho, forma e as qualidades da lesão. Etapa 1. Expansão torácica e profundidade da respiração. Permanecer atrás do paciente e colocar os polegares nos espaços intercostais da 10ª costela a 5 cm de distância e oriente o paciente a expirar e então expirar profundamente. Avaliar o movimento dos polegares durante a inalação. Expansão. Deve ser simétrica e sua redução pode ser resultado de dor, deformidade postural ou fadiga. Segunda etapa. Frêmito tátil ou vocal. Palpar as vibrações decorrentes do ato da fala. Acúmulo de muco, colapso de tecido pulmonar ou presença de uma ou mais lesões pulmonares bloqueiam a vibração da parede torácica. Palpar com a superfície da palma, usando o toque firme
e suave em ambos os lados, simetricamente e simultaneamente, ou com apenas uma mão alternando rapidamente. Pedir para o paciente dizer 99 ou 111 ou 33. Se o frêmito for fraco, pedir ao paciente para falar mais baixo ou mais grosso, em tom mais baixo. Geralmente é simétrico. Caso haja anormalidades, realizar ressonância vocal, sons da voz falada e sussurrada. Colocar o estetoscópio nos mesmos locais utilizados para avaliar os sons respiratórios. Normalmente o som é abafado. Se algum fluido estiver comprimindo o pulmão, o som se torna claro, broncofonia. Pedir ao paciente para sussurrar. Geralmente som fraco e indistinguível. Se for claro e distinto, pode ser alguma anormalidade, como a pectoriloquia sussurrada ou afônica. Etapas da percussão. Vamos usar os sentidos do tato e da audição, avaliando a produção de sons pelo contato da mão com a parede torácica nos espaços intercostais, para determinar se os tecidos estão sólidos ou cheios de ar ou líquido. A percussão deve ser feita em localizações simétricas, dos ápices em direções às bases. Os sons encontrados podem ser claro pulmonar, hipersonoridade, timpânico, maciço e submaciço. Um pulmão normal apresenta som claro pulmonar, com timbre grave e oco. Os sons hipersonoros indicam aumento de ar nos pulmões ou nos espaços pleurais. Geralmente são mais intensos e de timbre mais grave e encontrados no pneumotórax e no enfisema pulmonar. O som timpânico é oco, parecido com o rufar de um tambor, e ouvido em caso de amplo pneumotórax, ou caso haja alguma câmara repleta de ar. Já os sons maciços são ruídos surdos e secos, que são encontrados geralmente em regiões que apresentam condensação pulmonar. Acontece em caso de pneumonia, derrame pleural e em tumor. O exame do tórax posterior apresenta os pontos ideais para a realização da palpação, percussão e da ausculta. Os pontos devem ser encontrados com o dedo dígito digital, as falanges distais do dedo médio, percutir entre os espaços intercostais, sempre comparar bilateralmente, começando pelo primeiro, pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto, pelo quinto e pelo sexto. Assim como foi feito no vídeo, utilizamos a técnica em S, começando do primeiro, descendo, segundo, terceiro, quarto e quinto. Sons respiratórios normais. Vesicular. Suave, leve e de tom baixo. Fase inspiratória, 3 vezes mais longa que a expiratória. Ouvido melhor na periferia do pulmão. Broncovesicular. Som de sopro, com tom e intensidade médios. Fase inspiratória igual à fase expiratória. Ouvido melhor posteriormente entre a escápula e anteriormente sobre os bronquíolos laterais ao externo no primeiro e segundo espaços intercostais. Bronquial. Altos e de tom elevado, qualidade oca. Expiração. 3,2 mais longa que a inspiração. Ouvido apenas sobre a traqueia. Sons pulmonares adventícios. Crepitações. Mais comum dos lobos dependentes, base direita e esquerda do pulmão. Causa: reinflação repentina dos alvéolos, passagem de ar quebrada através das vias respiratórias menores. Crepitações finas. Alta frequência, curtas e ouvidas no final da expiração, normalmente não claros ao tossir. Crepitações médias. Mais baixas são os úmidos durante o meio da expiração, não são claros ao tossir. Estertores grossos. Sons borbulhantes, altos, ouvidos durante a inspiração, não claramente ouvidos com tosse. Roncos, chiados sonoros. Ouvidos sobre a traqueia e brônquios, e caso forem altos o suficiente, podem ser escutados sobre a maioria dos campos pulmonares. Causa: espasmos musculares, mucofluido nas vias respiratórias maiores, novo crescimento ou pressão externa ocasionada pela tuberculose. Alto, baixa frequência. Som de roncos grossos, ouvidos durante a inspiração ou expiração.
algumas vezes audíveis ao tossir. Sibilos, chiados sibilantes, ouvidos em todos os campos pulmonares. Causa alta velocidade do fluxo de ar através de vias respiratórias severamente obstruídas ou reduzidas. Som musical contínuo de alta frequência, parecido com um rangido contínuo. Atrito pleural, ouvido no campo pulmonar lateral anterior. Causa pleura inflamada, atrito entre a pleura parietal e pleura visceral. Som de qualidade seca, atrito ou raspado, escutado durante a expiração ou inspiração. Você sabe como funciona o exame físico do tórax e do coração? Antes de realizar o exame físico do tórax anterior, é de extrema importância estar familiarizado com a anatomia do tórax e do coração, como também com alguns eventos fisiológicos relacionados ao coração. O coração repousa sobre o diafragma, encontrando-se no mediastino, região anatômica que se estende do externo à coluna vertebral, da primeira costela ao diafragma e entre os pulmões. Cerca de 2/3 da massa do coração se encontra à esquerda na linha mediana do corpo. Ele apresenta uma base que está no lado oposto ao ápice e é formado pelos átrios. E o ápice, que corresponde ao ventrículo esquerdo, e está direcionado para frente, para baixo e para a esquerda. Além de apresentar 4 câmaras, 2 átrios, direito e esquerdo, e 2 ventrículos, direito e esquerdo. O precórdio é uma área onde as cavidades cardíacas estão localizadas na parede torácica anterior. O coração tem o ciclo cardíaco, que consiste em uma sístole e uma diástole dos átrios, mais uma sístole e uma diástole dos ventrículos. A diástole é o período de relaxamento, ou seja, período onde ocorre a entrada de sangue no coração. O som ouvido na diástole é o tá, B2. A sístole é o período de contração, ou seja, saída de sangue do coração. O som ouvido na sístole é o tum, B1. No exame do tórax anterior, são utilizadas 3 propedêuticas: inspeção, palpação e ausculta. A inspeção e a palpação são feitas juntas e é necessário que o paciente esteja na posição de decúbito dorsal e com o tórax completamente despido. A inspeção se divide em inspeção estática e dinâmica. Na inspeção estática, é feita uma avaliação da superfície externa do corpo por meio da visão. Nesse momento, iremos avaliar a simetria, as condições da pele, se há depressões e abaulamentos, tumorações e o tipo morfológico que pode influenciar na posição que o coração se localiza no corpo. A inspeção dinâmica acontece junto com a palpação e é feita na região do precórdio e busca-se por pulsações visíveis ou elevadas, o que não é normal apresentar. Nessa etapa, deve ser avaliado o ictus cordi, que é o choque que o ponto mais extremo do coração, o ápice, tem com a caixa torácica em cada sístole ventricular, avaliando sua localização, intensidade, mobilidade, ritmo e frequência. A palpação é feita de maneira sistemática, no sentido de base para o ápice do coração, seguindo 5 pontos anatômicos: aórtico, pulmonar, aórtico acessório, tricúspide e mitral, e com a palma da mão espalmada. Na palpação, além do ictus cordis, procuramos por presença de frêmitos, que são comuns em quem tem sopros cardíacos. Esses frêmitos são percebidos como vibrações que, se forem localizadas, devem ser investigar a localização, situação do ciclo cardíaco e intensidade. Ainda nessa etapa, avaliamos presença do ângulo de Lewis, costelas e espaços intercostais na procura por dor e irregularidades, e também fazemos a contagem das costelas, já que elas servem de referência para os pontos de ausculta. Por meio da ausculta, podemos detectar os sons cardíacos, extracardíacos e murmúrios. A ausculta se faz nos focos de ausculta que são aórtico, pulmonar, tricúspide e apical, já que, por serem causados pelo enchimento dos ventrículos, não é possível escutar o som em cima deles. Assim como a palpação, a ausculta é feita de maneira sistemática, começando sempre pelo foco aórtico e seguindo a ordem aórtico, pulmonar, tricúspide e apical. Focos de ausculta.
Para localizar os focos, primeiro é necessário localizar os espaços intercostais. E como ponto de referência, utiliza-se o ângulo de Lewis, que corresponde ao nível do segundo espaço intercostal. Os focos são: primeiro, foco aórtico, segundo espaço intercostal com linha parasternal direita. Segundo foco, foco pulmonar. Ele se encontra no segundo espaço intercostal com linha parasternal à esquerda. Foco tricúspide, quarto ou quinto espaço intercostal com linha parasternal à esquerda. E por último, o foco mitral, que se localiza no quinto espaço intercostal com a linha hemiclavicular à esquerda. Sons cardíacos. Os sons cardíacos são nomeados como bulhas e existem dois principais, o B1 e B2, que juntos formam um batimento cardíaco. O B1 está ligado ao início da sístole e ele é bem auscultado no foco mitral e tricúspide, além de ser caracterizado como um TUM. O B2 está ligado ao final da sístole e início da diástole e ele é bem auscultado no foco aórtico, além de ser caracterizado como TA. Sons extracardíacos. Eles também são nomeados como bulhas. B3, que acontece após o B2 e é causado por lançamento precipitado de sangue no ventrículo. Ele é normal de ser auscultado em crianças e jovens adultos, mas pode ser preocupante caso a pessoa esteja na faixa dos 30. B4. Acontece após o B1 e é causado pela contração atrial, empurrando sangue para o ventrículo que não está em condições normais, como a rigidez e a hipertensão. E também os murmúrios, que são os sons sibilares parecidos com o som de sopro, que é causado pelo aumento de fluxo sanguíneo em uma válvula, que está normal, e ela pode acontecer durante o início, meio e fim, tanto da sístole quanto da diástole. E esse foi mais um episódio do exame do tórax posterior e anterior. Espero que tenha gostado.